Jesus. Livro de Romanos, capítulo 4. Hoje nós recebemos a notícia que a partir de amanhã nós vamos retornar ao nosso trabalho. Então a pastora volta para a empresa amanhã, né? Deixa de trabalhar o home office para estar trabalhando lá nas dependências físicas da loja, né? Com todos os critérios. Nós louvamos a Deus por isso, porque Deus é bom, né? Então vamos lá, de pouquinho em pouquinho as coisas estão voltando ao normal. Sempre deixando aí para você o conselho de você estar se cuidando. Não deixe de usar o álcool gel, não deixe de estar lavando as mãos, de ter a distância necessária se você está trabalhando, né? Ou se você não está trabalhando, ainda está em casa, que você fique dentro de casa. Se você pode, fica em casa, né? Em nome de Jesus, para que esse tempo passe logo, amados. Né? A gente continua tendo notícias de pessoas que estão partindo daqui para a glória, né? E a gente fica entristecido porque são pessoas que vão fazer falta, são pessoas, né, que a gente não imaginava, né? A gente não sabe o tempo de cada um, mas ainda hoje nós tivemos também a informação de que uma cantora, esqueci o nome dela, é uma cantora muito ungida, muito abençoada, faleceu também, né? E assim nós vamos vivendo cada dia. Então, você que está aí, que você possa dar glória a Deus, que você possa louvar o Senhor. Não deixe para fazer isso amanhã. Não pense que, né? Antigamente a gente falava assim, antigamente eu digo antes da pandemia, né? As pessoas falavam, tinha algumas pessoas que pensavam assim, eu sou muito novo para servir a Deus. A Anastácia, a Mônica colocou ali, né? Então, eu sou muito novo para servir a Deus. Não, porque quando eu ficar mais velho. E a gente vê que isso é tudo balela, né, amados? Que isso nada importa. O que é importante é adorar o Senhor hoje. O dia de adorar a Deus é hoje. Então, não deixe para amanhã. Amém? Livro de Romanos, capítulo 4, a partir do verso 17. Você encontrou? Dá um joinha para a gente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Romanos, capítulo 4, verso 17. Se você pode aí, coloca a referência para os seus irmãos também se orientarem aí, né? Glória a Deus. Palavra do Senhor, amados, diz assim, o versículo 17 do capítulo 4 de Romanos. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Presta atenção aí na palavra constituir. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já fossem. Aleluia. O verso 18 diz assim, o qual em esperança creu contra a esperança. Então presta atenção aí, creu contra a esperança, que seria feito pai de multidões de nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. O verso 19, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. O 20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Amém? Você também pode dar glória a Deus aí? Aleluia? Aleluia. Amados, Abraão, né? O pai da fé. Nós temos Abraão como a referência de fé para as nossas vidas. E por que ele é chamado pai da fé, né? Porque ele foi um homem, como nós acabamos de ler, que ele creu contra a esperança. E o que é isso, né? Vamos entender o que é isso nessa noite, porque através desse entendimento Deus quer falar comigo e quer falar com você nessa noite. Aleluia. Amados, o que Deus tem constituído a seu respeito? O que Deus tem falado? O que Deus tem prometido? O que Deus prometeu acerca da sua vida? O que Ele constituiu sobre você?
porque aquilo que Ele constituiu sobre a tua vida, Ele é poderoso para fazer. E nós não podemos duvidar dessa capacidade do nosso Deus, porque Ele é um Deus poderoso e tudo que Ele fala, Ele cumpre sobre as nossas vidas. E aqui Abraão, né, essa passagem que vai nos contar sobre a história de Abraão, vai dizer que ele creu, né, a saber que o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Então, se nós cremos que nós temos um Deus que ressuscitou mortos, que ressuscita mortos até os dias de hoje, porque Ele é Deus para fazer. Ele não mudou, Ele pode fazer. Às vezes nós temos, né, testemunhos de pessoas que estavam na última, pessoas que estavam para ter os seus aparelhos desligados e de repente, né, um sopro de vida vem sobre aquela pessoa e ele se levanta e Deus começa a fortalecer e sai do leito e começa a fazer a obra do Senhor, porque Deus tem uma promessa. Por mais, né, que situações aconteçam sobre a nossa vida, se Deus instituiu, se Deus falou, se Deus prometeu algo sobre a tua vida, então Ele é Deus para fazer, para cumprir, em nome de Jesus. O pastor começou o culto dizendo assim que muitas das vezes nós, né, queremos ouvir a palavra do Senhor, nós nos colocamos diante de uma live, nos colocamos na presença de Deus para ouvir a palavra dele, o inimigo fica soprando, dizendo que nós não somos dignos de ouvir a palavra de Deus, que nós não somos dignos de receber a bênção de Deus, mas quem é Satanás que está debaixo dos nossos pés? E ele não tem poder sobre a minha vida e nem sobre a tua vida, porque Jesus, Ele derramou o seu sangue para que eu e você fôssemos livres de toda e qualquer acusação. A palavra fala que a sentença que nos era contrária foi rasgada naquela cruz. Então, amados, nada pode te impedir. Só que eu tenho certeza que assim como Deus instituiu sobre a minha vida, Deus também instituiu sobre a tua vida promessas maravilhosas. Promessas que nós temos através da sua escritura sagrada. Promessas, são diversas promessas que nós temos. Muitas das vezes Deus está falando conosco, como pode estar falando hoje com você, e Deus lança uma promessa sobre a tua vida, e tudo que nós precisamos fazer é crer, e fazer como Abraão, é crer como se o que não há já houvesse. O que nós não vimos, né, com os nossos olhos físicos, nós possamos observar com os nossos olhos espirituais. E eu sei, amados, que é difícil. Às vezes a gente fala assim, a gente espera tanto tempo, né? Porque a esperança, ela é uma expressão da nossa vida, uma expressão natural da nossa vida, quando nós queremos algo que é difícil, algo que parece inatingível, nós temos esperança. A esperança é crer que aquilo pode acontecer. Em Deus nós oramos, nós colocamos diante de Deus e nós pedimos a Ele, temos a esperança. Mas a esperança é algo natural do ser humano. E Abraão, ele creu contra a esperança. E o que é crer contra a esperança? Abraão, ele tinha uma esperança. Deus deu uma promessa para ele, que ele seria pai de nações, que ele seria um homem, né, que teria, assim, multidões. Mas Abraão não tinha filho, já era avançado em idade, 100 anos. Sara, sua mulher, 90 anos. E até mesmo nos dias de hoje, naquele tempo já era muito difícil. Nos dias de hoje é difícil, naquele tempo seria muito, muito mais difícil, visto que a gente não tem, né, os privilégios, né, da medicina que nós temos hoje. Mas Abraão, ele creu contra a esperança. Parecia difícil. Ele queria, ele esperava por aquilo, ele tinha esperança daquilo acontecer. Mas foi necessário ele esperar contra a esperança. Foi necessário ele usar a fé dele. Então tinha que ser algo que fosse maior do que a esperança. A fé, amados, ela precisa ser maior do que a esperança. E quando eu falo isso para você, essa palavra eu recebo no meu espírito, porque muitas das vezes a gente espera coisas com esperança. E deixamos de colocar em ação a fé. Porque a fé, ela vai além, né? Então, aquilo que já era difícil se tornou impossível. A fé, ela nos faz
conquistar o impossível. A fé nos possibilita de viver o impossível, porque é a fé em Deus que nos dá condições de desfrutarmos dessa bênção que o Senhor tem para as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Então a esperança natural, ela é da carne, ela é do homem já, né? Só que essa esperança, ela vai se enfraquecendo com o tempo. Ela vai se enfraquecendo com a espera mesmo. A gente passa tantos anos, né? Faz projetos, coloca diante do Senhor, ora por aquele projeto. Nós fazemos planos, colocamos diante do Senhor, perguntamos para Deus. Muitas das vezes o Senhor fala, olha, eu vou te abençoar nesse negócio. E a gente já começa a se animar, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Só que a gente tem o tempo para enfrentar. A gente tem a espera para enfrentar. E muitas das vezes o tempo ele é muito... O tempo ele esclarece muitas coisas, mas o tempo também nos aperta em muitas áreas das nossas vidas. Então, amados, para que a esperança carnal ela venha a morrer, a gente precisa então a passar a ter esperança espiritual, uma esperança sobrenatural. E essa esperança sobrenatural, nós darmos lugar para o sobrenatural, isso é fé. Amém? Então, nessa noite eu já quero te dizer, se existe algo, se Deus instituiu algo sobre a tua vida, e eu tenho certeza que Ele instituiu coisas sobre a tua vida, você precisa ter uma fé sobrenatural, você precisa ter uma esperança sobrenatural. Diga isso no teu coração, uma esperança sobrenatural. Amados, Deus estava esperando, Abraão estava esperando a promessa de Deus se cumprir. Abraão estava esperando o seu Isaac chegar. Só que o Isaac, ele não podia vir da sua fé, da sua esperança, da sua crença carnal. Isaac tinha que vir do sobrenatural de Deus. Isaac tinha que vir do Espírito de Deus. Existem coisas na minha vida e na tua vida que elas vão ser realizadas, mas essas coisas elas só virão da parte do Espírito de Deus, por meio da fé em Deus. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, então Deus traz a realidade com aquilo que nós olhamos e que parece que não é, mas a gente já olha como se fosse. Então Abraão e Sara, eles até ficaram, né? A palavra diz que Sara riu, que Abraão também, né, ficou meio desconfiado. Afinal de contas, um homem com 100 anos, uma mulher com 90 anos, era difícil demais. Algo que a esperança não conseguiria atingir, mas que a fé conseguiu atingir no sobrenatural de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, tem coisas que dependem da fé, e ela não depende da fé natural, das condições naturais da nossa vida, mas da fé realmente. Aleluia. O verso 19, amados, diz que e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Por que a gente desiste, né, de tantas coisas? Olha o que a gente pode aprender com Abraão aqui nessa noite. Nem a fé, né? Ele não enfraqueceu na fé. Em primeiro lugar, a Bíblia diz em primeiro lugar que ele não enfraqueceu na fé. E ele também não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Queridos, a palavra não diz que Abraão estava embalsamado, que ele rejuvenesceu. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que mesmo ele cansado, mesmo ele avançado em idade, mesmo com todas as condições clínicas de uma pessoa nessa idade, ele mesmo com o seu corpo enfraquecido, a sua fé não enfraqueceu. E a nossa fé, ela não pode enfraquecer. A nossa fé, ela precisa ser ativada, ela precisa ser fortalecida. Abraão estava com seu corpo enfraquecido. Sara também. A palavra diz que nem as regras mais da mulher Sara tinha. As suas condições clínicas diziam que não. Mas eles não enfraqueceram na fé.
Deus falou, eles confiaram. Aleluia. Eles confiaram naquilo. Só que quando Deus fala com a gente, quando Deus dá uma promessa, quando Deus libera uma promessa, quando nós entendemos algumas promessas que a própria Bíblia nos fala, amados, nós começamos a criar maneiras de como essa bênção vai chegar até nós. É verdade ou não? Ou será que é só a pastora que vive assim, né? Deus falou, aí a gente pega e fala, não, eu acho que Deus vai fazer dessa maneira, não, eu vou esperar aqui, porque Deus vai fazer assim, porque Deus vai fazer assado, e a gente começa a criar, né, formas, imaginar as formas que Deus vai agir. A gente faz isso, né? Quais são as possibilidades que Deus vai criar para trazer aquela bênção na nossa mão, para poder trazer a realidade, né? A bênção que Ele está liberando sobre as nossas vidas. A gente começa a traçar caminhos, queridos, e muitas das vezes eu vejo pessoas que acabam quebrando a cara porque ela acha que Deus vai agir daquela forma. Então ela começa a andar por aquele caminho porque ela, né? Ela programou aquela maneira, ela imaginou a maneira que Deus vai agir, ela começa a andar por aquele caminho e lá ela vai chorar naquele caminho, ela vai se frustrar porque ela achou que Deus ia agir daquela maneira. Ela achou, mas Deus fez a promessa, mas Ele não falou como Ele ia fazer. E Deus, Ele faz coisas nas nossas vidas que muitas das vezes a gente não entende. Aí a gente brinca, né? Que Deus complica, depois Ele explica. Mas a gente já vai programando caminhos, a gente já vai programando possibilidades, achando, não, se eu for por esse caminho, Deus vai me abençoar. Se eu fizer dessa maneira, Deus vai me abençoar. Se eu falar assim, Deus vai me abençoar. Se eu agir assim, Deus vai me abençoar. E a gente começa a criar possibilidades. A gente vai criando os nossos planos e deixando de viver o plano de Deus. Porque viver o plano de Deus, amados, é você confiar totalmente naquilo que Ele vai fazer, da maneira que Ele vai fazer, como Ele quiser fazer. E a gente já tem experiência bastante para ver que muitas vezes Deus cria situações complicadíssimas e nos coloca nela, para ali naquela situação Ele poder, né, manifestar aquela promessa sobre as nossas vidas e aí o nome dele ser glorificado. Quantas e quantas histórias a gente não conhece dessa forma? A menina noiva termina o noivado, pensa que vai morrer, frustra, acaba a festa e ali naquele momento ela pensa que vai dar tudo errado, que ela vai ser infeliz, que ela não nasceu para ser feliz e Deus está dando um livramento e Deus lá na frente, passa-se os anos e Deus vai lá e coloca uma pessoa abençoada no caminho dela, que do nada aparece, ela já não queria mais, ela até fala assim, eu não quero mais casar, eu não quero mais saber de família, ela começa a falar um monte de coisa. Deus tinha uma promessa para a vida dela. Ela quis ir por um caminho, Deus livrou. E lá na frente, ela foi agraciada com o plano de Deus, vivendo o plano de Deus, né? Muitas das vezes a gente quer fazer N planos e a gente, às vezes, é frustrada num determinado momento, mas isso não quer dizer que Deus não quer realizar a promessa dele na tua vida. Talvez você tenha traçado um caminho, talvez você tenha imaginado possibilidades, talvez você tenha imaginado a forma que Deus ia fazer, e queridos, não dá para imaginar como Deus trabalha. Não dá. Deus, Ele é soberano e Ele é poderosíssimo. Não dá para compreender a maneira como Deus trabalha. O que dá para nós fazermos é esperar nele. É sermos dependentes dele. É termos paciência nele. É não deixar com que o tempo venha nos frustrar. Que o tempo venha, colocar um impedimento, um obstáculo entre aquilo que eu espero do meu Deus com aquilo que Ele tem para fazer na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, que você possa prestar atenção, espere em Deus, cuidado com os seus planos, cuidado com aquilo que você acha que por esse caminho Deus vai fazer. Deus não precisa da nossa ajuda, Deus só precisa que nós tenhamos fé. E essa palavra também vem ao meu coração, porque o tempo de espera muitas das vezes enfraquece a nossa fé. A de Abraão não enfraqueceu, a de Sara não enfraqueceu. Até
que deixou, né? Fez com que ela titubeasse, né? Que a palavra vai nos dizer que ela espera tanto naquele momento que ela não vê a possibilidade dela gerar filhos. O que ela vai fazer? Ela vai pedir para que seu esposo vá se deitar com uma serva. Olha a situação. E que nós temos reflexo até os dias de hoje. Porque o tempo apertou Sara. O tempo colocou Sara na parede. O tempo fez com que Sara tomasse atitudes que não era para tomar. O tempo. Porque com a demora veio o desespero. Com a demora ela achou que não era possível. Com a demora ela achou que não era para ela aquela promessa. Que Abraão seria pai de multidões, mas não seria por meio dela. Mas Deus faz tudo direitinho, queridos. Deus não erra na receita. Deus sabe o que fala e sabe o que faz. Aleluia. Então, que nós não sejamos apertados pelo tempo. Que a nossa esperança, a esperança carnal, não nos permita agir nos nossos próprios caminhos e os nossos próprios entendimentos, mas que a fé sobrenatural... Diz a palavra, Abraão creu contra a esperança. A nossa fé tem que ser superior à esperança. Nós temos que ter um entendimento maior do que a esperança. Esperança todo mundo tem. Aí tem o ditado, né? A esperança é a última que morre, mas com Deus a esperança, o sobrenatural de Deus é muito maior. Porque a esperança é a última que morre. Com Deus... O que Ele tem para mim e para você não morre. Não morre. Aleluia. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías 55, por favor. Livro de Isaías 55, versículo 9. Olha que Deus fala para nós. Que muitas das vezes, quando nós fazemos nossos planos, quando nós traçamos nossos caminhos, querendo ajudar Deus a realizar coisas em nossas vidas, olha o que Ele vem dizendo para nós no livro de Isaías, capítulo 55, o verso 9, diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que lindo, né? Nosso pensamento ele é muito limitado. E quando nós achamos, quando nós começamos a imaginar a maneira de Deus trabalhar na nossa vida, nós estamos limitando a ação de Deus, nós estamos limitando o agir de Deus sobre as nossas vidas. Então, amados, o trabalhar de Deus não está baseado nas minhas habilidades, nos meus talentos, na minha capacidade humana, no meu recurso financeiro. Não está baseado nisso. O agir de Deus está baseado na fé. Na fé. A palavra diz que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, muito pequenininho, minúsculo, então nossa fé ela vai crescer. E ali vai haver o agir de Deus. Tudo que nós precisamos é fé. Aprender com Abraão, o pai da fé. Por que ele é o pai da fé? Por que ele é o nosso pai da fé? Porque ele creu contra a esperança. Esperança somente não basta para mim e para você. É preciso ter fé. Que fique isso muito forte no teu coração nessa noite. Que você entenda que apesar do tempo, dessa demora sobre a tua vida, da realização da promessa, Deus não esqueceu, Deus não esquece, Deus não tem a memória enfraquecida. Nós sofremos, né, as condições físicas, de acordo com os anos, vem até a falha da memória e aquela coisa toda. Deus não sofre essas características físicas. A memória de Deus, ela é firme, ela é forte, Ele não se esquece daquilo que Ele promete para as nossas vidas. Então, fique firme você também, em nome de Jesus. Fique crendo no poder de Deus. Amados, o agir de Deus, os planos de Deus para as nossas vidas, Ele nos desafia a viver o sobrenatural. E muitas das vezes nós não queremos ser desafiados a viver o sobrenatural. Nós queremos tudo com conforto, né? Nós queremos tudo com sacrifício, sim, né? Queremos
trabalhar, suar para poder adquirir coisas, nós queremos, renunciar a algumas coisas, né, em favor do reino, em favor desse amor de Jesus. E a gente, né, vai negociando e a gente já acha que é muito difícil, mas na verdade isso, tudo que a gente vive, tudo que a gente faz é muito pouco diante da grandeza de Deus. Nós vimos um povo, né, que são relatados aqui na Escritura, que eles viveram coisas grandiosas, assim, né? José ser vendido pelos irmãos, jogado num poço, ser vendido, né? Por mercenários, ser preso diante de um povo pagão, de uma comunidade idólatra. Tá tudo errado para José, tudo errado, mas aos nossos olhos carnais, diante da nossa esperança natural, estava tudo errado. Mas, amados, foi ali que Deus honrou aquele moço, que Deus usou a vida daquele moço, não usou somente para que ele fosse engrandecido, para que ele fosse honrado, para que o nome do Senhor dentro daquele povo, daquela nação idólatra, o nome do Senhor fosse glorificado. O que nós vivemos aqui na terra é para que o nome do Senhor seja glorificado. É menos glória para nós e mais glória para o Senhor. Mas a gente quer, né, acha que o que a gente faz já está o suficiente. Não, eu vou deixar de fumar, já está bom. Eu vou deixar de falar palavrão, já está bom. Eu vou deixar de falar mal do irmão, já está bom. Isso é obrigação da gente como ser humano, de não fazer coisas que venham agredir o nosso organismo, também de não agredir o nosso próximo. Mas e Deus, o que nós estamos fazendo? Eu e Deus, qual é a minha relação com Deus? Qual é a tua relação com Deus? O que Deus tem te desafiado para que o sobrenatural dele venha sobre a minha vida, sobre a tua vida? O que está faltando para nós vivermos o milagre de Deus? As promessas de Deus sobre a nossa vida, o que está faltando para nós? Está faltando nós aceitarmos, sermos desafiados. Os maiores milagres nós vimos nos hospitais. Aleluia. Os maiores milagres nós vemos em situações tão complicadas, amados, a qual a gente para e fala, meu Deus, parece que não tem mais jeito, agora acabou. Quando a gente fala assim, agora não tem mais jeito, não sei se você já viveu essa experiência, mas quando você fala assim, agora não tem mais jeito, e esse agora não tem mais jeito, não é porque você está falando que você não tem um Deus, que você não tem mais fé, é porque você usou todos os seus recursos, você usou toda a sua esperança, você usou todas as possibilidades que você criou na tua mente em relação a Deus, e aí você fala, não, agora não tem mais jeito, aí você até fala assim, é porque Deus não quer, porque Deus não é. Mas é quando nós falamos, agora não tem mais jeito, Senhor, se não for a tua mão, eu estou perdido, eu estou perdida. E o que Deus faz? Ele sempre faz. É naquele momento que Deus se apresenta. Quando todas as nossas possibilidades se acabam. Quando todos os nossos achismos se acabam. Aleluia. Quando tudo que a gente acha que era possível, a gente pensa que não, Deus vai usar um irmão para me ajudar, Deus vai usar o patrão para me ajudar, Deus vai usar meu marido, Deus vai usar minha esposa, Deus vai usar o meu parente lá do outro país, e aí Deus está só esperando, porque a gente está esperando em homens. Mas quando a gente fala assim, não tem mais ninguém que pode me ajudar, não tem mais ninguém que pode fazer, essa é a hora que Deus se apresenta. Essa é a hora que Ele manifesta e fala, eu estive o tempo todo esperando acabar os seus recursos. Eu estive o tempo todo esperando acabar as suas possibilidades. Para que então você pudesse acreditar de que eu sou poderoso para fazer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então,
para que a gente possa viver isso, a gente precisa ter a unção de Deus na nossa vida. A gente precisa ter essa afinidade com Deus. A gente precisa praticar isso. A gente precisa voltar a falar, a crer, a declarar, a profetizar, a ter realmente a unção de Deus. Esses dias a gente estava conversando com o irmão, e o irmão falando, né, de uma situação que Deus mostrou para ele. E falando acerca das pessoas, muita gente falando de Deus, muita gente dizendo, né, que serve a Deus, mas fala da boca para fora, fala sem unção, fala sem posição. E isso acaba, sabe, não trazendo efeito no mundo espiritual, não traz efeito, porque são palavras vazias, são atitudes vazias, posicionamentos vazios. Mas quando nós nos posicionamos em Deus, em que a gente verdadeiramente é cheio do poder de Deus para falar, então nós vamos voltar, amados, a declarar que pessoas se levantem do leito, elas vão se levantar, que pessoas vão ser curadas, que a nossa nação vai ser abençoada. A gente vê tantas e tantas pessoas falando, mas de repente pode ser muito vazio. Mas também a gente pode ter uma pessoa que vai abrir a sua boca e vai declarar a palavra de Deus, e o Senhor vai se mover por conta daquele servo fiel, daquele homem e mulher cheio de Deus, daquela mulher que ora, daquela mulher que clama, daquela mulher que profetiza, do homem que clama, do homem que tem autoridade, do jovem que tem poder, do jovem que tem energia para Deus. Nós precisamos voltar, nós precisamos viver o sobrenatural. Nós queremos o sobrenatural no nosso celeiro. Nós queremos o sobrenatural na nossa vida material. Nós queremos o sobrenatural de Deus nas nossas conquistas materiais, mas nós não queremos o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então é necessário nós buscarmos a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Olha aqui o que diz o livro de Zacarias, capítulo 4, o verso 6. Zacarias 4, o verso 6. Aleluia. Deus de poder e de glória. Aleluia. O livro de Zacarias, capítulo 4, o verso 6 diz assim, a parte B desse versículo diz assim, olha, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então não é por força, não é por imposição, não é dizendo eu sou e eu faço, não é por violência, mas é através do Espírito de Deus, é através da unção do Senhor sobre as nossas vidas, e aí sim nós podemos receber as bênçãos espirituais do Senhor. É pelo Espírito, é pela unção do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Voltando lá no livro de Romanos, aleluia, livro de Romanos, glória a Deus, capítulo 4, onde nós estávamos. Glória a Deus. Vocês estão quietinhos aí, tá tudo bem? Estão recebendo a palavra em nome de Jesus? O verso 20, né, do capítulo 4 de Romanos, onde nós estávamos lendo, diz assim, o verso 20: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. É o que a gente precisa fazer, dar glória a Deus. Está demorando? Dá glória a Deus. Parece que não vai acontecer? Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, somente dê glória a Deus, porque enquanto nós estamos glorificando o nome do Senhor, enquanto nós estamos firmes no caminho, ainda que pareça impossível, mas nós vamos ter um posicionamento em Deus e acreditar no sobrenatural. O sobrenatural, amados, é aquilo que não é daqui da terra, é sobrenatural, né? É espiritual, sobrenatural. Quantas vezes você tem desejado o sobrenatural de Deus sobre a tua vida? Volte a desejar o sobrenatural.
E esse sobrenatural, ele vai ser sobre toda a sua vida, sobre as áreas da sua vida. Não é pecado você pedir o sobrenatural de Deus sobre a sua vida material, mas também você não pode deixar de pedir o sobrenatural sobre a sua vida espiritual. Precisa estar tudo junto. O sobrenatural, ele vem de um só, e esse é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então que você possa desejar esse sobrenatural. Pare de criar possibilidades com aquilo que Deus falou que vai fazer na tua vida. Pare de criar caminhos. Volta a repetir. Deus não precisa da nossa ajuda. Se Ele vai fazer, se Ele quer fazer, então a gente só precisa esperar. Tudo que você precisa ter cuidado é com o tempo, com a espera. Mas se você crê, a promessa de Deus, ela se cumprirá na tua vida. Não porque eu e você merece, porque nós somos bons, porque a gente deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, renunciou isso, renunciou aquilo. Não. Mas é porque Ele é Deus e Ele zela pela sua palavra. E Ele cumpre o que promete. Aleluia. É passando pela prova, dando glória a Deus, Roberta. É isso mesmo. Aleluia. É dessa maneira, sem reclamar, sem murmurar, só na esperança, crendo contra a esperança. É muito forte isso, amados. Eu, lendo essa palavra, eu fico imaginando. Eu sei que parece ser assim, até impossível da gente conquistar isso, mas não é. Abraão estava nos ensinando a crer contra a esperança. Então pare de dizer, eu tenho esperança, eu tenho esperança. Eu já passei do tempo de ter esperança. Meu tempo de esperança já acabou. Eu creio contra a esperança. E eu creio contra a esperança crendo que se Ele falou, Ele cumpre. Se Ele quer fazer, Ele faz. A gente coloca de Deus os nossos anseios, nossos sonhos, as nossas vontades. E se é da vontade dEle, eu creio contra a esperança. Nós temos que crer contra a esperança nesse tempo. Muitas pessoas tinham esperança de sair de hospitais. Muitas pessoas têm esperança de não ter essa doença. Nós temos, pessoas que têm todo tipo, mas nós precisamos crer contra a esperança. Nós precisamos crer que esse tempo vai acabar logo em nome de Jesus. Porque quando eu creio contra a esperança, eu estou crendo no sobrenatural. E só Deus pode fazer cessar esse tempo, de cessar essa praga sobre nós, de dar vida ao seu povo, a libertação do seu povo, a restauração do seu povo. E nessa situação Deus se manifesta para que o nome dele seja glorificado, porque isso está desafiando. Esse tempo está nos desafiando, sabia? Esse tempo está te desafiando, porque até então nós estávamos com a esperança de um tempo melhor, esperança disso e daquilo. Nós estávamos vivendo por esperança. Mas diante dessa situação, Deus nos convida, nos desafia a viver o sobrenatural, crer contra a esperança. Precisa ser mais forte, precisa ser mais intenso. Aleluia. Então que você reflita sobre isso. Deus te chama para viver contra a esperança. Ter uma fé contra a esperança. Precisa ser mais do que isso que a gente tem vivido. Precisamos dar mais do que nós temos dado ao Senhor. Precisamos viver com uma intensidade maior do que nós temos vivido para conquistar esse sobrenatural. Abraão desejava o Isaac dele. Por um momento, eles riram, Paulo diz que eles se riram por dentro. O Abraão se riu por dentro. Imagina estar diante dos anjos. Sara deu uma risadinha lá dentro, lá da cabana lá. E aí Deus falou, tá bom. E aí o nome Isaac, queridos, significa queira Deus rir sobre ele. Quando a gente dá essa risadinha, quando a gente duvida, sabe quem ri da gente? É Deus. Deus dá uma risadinha e fala, sabe de nada, inocente. Sabe de nada. A gente pode até dar uma risadinha dizendo, é impossível. Não consigo, não conseguirei, não dá. Para mim não, para fulano não, porque muitas vezes a gente duvida da promessa na vida da outra pessoa. Não, fulano não vai conseguir essas alturas.
vai dar certo não sei o que, e começa. Aí eu acho que Deus olha lá e dá um sorrisinho e fala, deixa comigo. Porque se essa pessoa crer contra a esperança, se for acima daquilo que ela espera, daquilo que ela pode imaginar e que ela pode ver, então o sobrenatural eu libero sobre a vida dela, sobre a vida dele, em nome de Jesus. Então pare de acreditar, de confiar nos seus recursos. Pare de confiar nos seus caminhos. Pare de confiar nas suas possibilidades, nos seus planos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Que você possa ficar com essa palavra nesta noite. Que você possa ativar a tua fé de uma maneira que você volte a viver o sobrenatural. Nós precisamos crer que Deus tem uma cura para nós e com o sobrenatural nós clamamos e pedimos e Deus vem com a cura sobre as nossas vidas. Vem com a cura sobre a nação. Vem com a porta de emprego aberta. Hoje, nos dias de hoje, as igrejas estão assim, né? O povo vai para a igreja porque precisa de uma porta aberta. Aí ela vai lá, ela ora, ela vai no pé de oração, né? Se tiver a igreja fazendo um voto, ela faz um voto porque ela quer uma porta aberta de emprego, mas ela fica condicionada àquele mecanismo. Sendo que o nosso papel é entrar na presença de Deus e falar, Senhor, eu creio no sobrenatural. E por crer no sobrenatural que o Senhor é poderoso para fazer, era assim a igreja, tempos atrás, não muito tempo atrás, mas quando era moça. Era dessa maneira que a gente vivia. A gente falava que cria no sobrenatural, sem barganha com Deus. Mas eu falava, Senhor, eu creio no sobrenatural. Amados, Deus abria a porta. Eu vi Deus abrir portas. Eu vi pessoas serem curadas. E eu vejo ainda. Mas é necessário nós aplicarmos a nossa fé. Ativarmos a nossa fé. Desejar o sobrenatural. Eu não sei se você conseguiu entender essa palavra hoje. Mas Abraão nos ensina a crer contra a esperança. A esperança só não é suficiente. Precisa ser acima. Precisa ser mais intenso. A gente precisa voltar a viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus é aquilo que ultrapassa a capacidade humana, a limitação humana, para que o poder dele seja manifesto nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Então que você possa trazer à tua memória aquilo que te dá esperança, mas que você creia contra essa esperança. Não a esperança que vem de dentro do teu coração, mas a esperança de Deus sobre a sua vida. Que você possa buscar essa aliança com o Senhor, essa unção de Deus, essa conexão com o Senhor, para viver esses milagres, para nós vivermos os milagres, para nós voltarmos a ver milagres na vida do nosso irmão. E não use isso para si, mas use para o teu próximo. Creia no sobrenatural quando você orar por alguém, quando você determinar algo sobre a vida de alguém. Que você creia na vontade de Deus por meio da sua vida como instrumento, vendo o agir e o milagre do Senhor em favor de outros também. Amém? Deus abençoe tua vida, queridos, que você possa viver cada dia o sobrenatural do Senhor, que você possa ver o sobrenatural na tua vida espiritual, sobre os teus celeiros, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, em nome de Jesus, sobrenatural na transformação dos seus filhos, que você possa dizer, olha, isso que aconteceu foi sobrenatural, meu filho estava assim. Amados, Deus pode parar a bala. Deus pode abrir a porta do cárcere, porque é o sobrenatural dele. Voltemos a crer, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar pela tua vida. Por nós, né? E pedir que as promessas de Deus, elas se cumpram, que nós tenhamos paciência, que nós saibamos passar pelo tempo. Mas uma coisa é certa, amados, uma das maiores promessas sobre a nossa vida é de salvação, isso é sobrenatural de Deus. Outra promessa sobre nós é a vida eterna, isso é o sobrenatural de Deus. A palavra fala assim que o Senhor, Ele foi preparar-nos lugar, uma morada para cada um de nós, isso é o sobrenatural de Deus. A gente precisa crer, a gente precisa viver, a gente precisa glorificar.
E o mais Ele vai fazendo, Ele vai operando, para que o nome dEle seja glorificado. Deus santo, Deus poderoso, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, diante desta palavra, meu Deus, eu venho colocar a minha vida e a vida desses meus irmãos que acompanham esta live, Senhor, Pai, em Tuas mãos, pedindo que o Senhor venha ativar, meu Deus, ó Pai, o sobrenatural sobre as nossas vidas. Uma fé intensa, Senhor, meu Deus, a ponto de nós conseguirmos, meu Deus, em nome de Jesus, a viver o sobrenatural, a viver a Tua vontade, a viver os milagres, meu Deus, ó Pai, aquilo que parece impossível aos nossos olhos, meu Deus, aquilo que as condições humanas, meu Deus, já diz que não tem mais jeito, meu Deus, até mesmo, meu Deus, uma sentença que é colocada sobre as nossas vidas dizendo que não tem mais jeito, que não dá mais. Senhor, nós cremos em Ti, nós colocamos diante de Ti, Senhor amado, meu Deus, a nossa fé, meu Deus, e uma esperança diferenciada, Senhor, meu Deus, nós cremos contra a esperança natural do ser humano, mas nós colocamos uma esperança espiritual em Ti, Senhor, uma dependência espiritual em Ti, Senhor, certo de que tudo que nós fizermos, meu Deus, ó Pai, tem a direção do Senhor, meu Deus, e não vamos criar, meu Deus, caminhos, não vamos colocar os nossos planos, porque os Teus planos são melhores, os Teus planos são perfeitos, ó Pai, os Teus planos, eles são bons, os Teus planos não dão errado, os Teus planos, meu Deus, não geram dor, não geram choro, não geram angústia, Senhor, e é esses planos, meu Deus, que nós queremos viver em nossas vidas. Por isso, meu Deus, eu te peço, Senhor Pai, contempla o coração desse jovem, o coração, meu Deus, desta moça, o coração deste moço, desse homem, desse pai, dessa mãe, Senhor, meu Deus, ó Pai, até mesmo dessa pessoa que está acompanhando essa live, Senhor, talvez ela abandonou os seus caminhos, porque já não acreditou, a esperança foi vencida, o tempo venceu sobre ela, meu Deus, mas em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, restaura a fé dessa pessoa, restaura, meu Deus, de uma maneira poderosa, Pai, meu Deus, e que ela volte a acreditar no sobrenatural, que ela possa, meu Deus, se conectar com o Senhor de uma maneira sobrenatural, que ela volte a ouvir, meu Deus, que ela volte, meu Deus, a enxergar, meu Deus, o espiritual, que ela volte, meu Deus, a tocar e ver, meu Deus, a mão do Senhor, meu Deus, sobre aquilo que foi tocado, meu Deus, que os seus pés, meu Deus, sejam guiados pelo sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, que ela possa ter um raio-x, meu Deus, nos seus olhos e contemplar, meu Deus, o movimento do Senhor, se aquietar, meu Deus, se calar, meu Deus, e não colocar na sua mão, mas saber que Tu és Deus, que Tu és poderoso, meu Deus, e que não há outro caminho além de Ti, Senhor, meu Deus, e a Tua palavra, ela é poderosa, o Senhor zela, o Senhor é fiel com a Tua palavra, Senhor, meu Deus, e o Senhor prometeu, o Senhor cumpre, meu Deus, na vida dessa pessoa, na vida desta família, meu Deus, deste lar, meu Deus, ó Pai, este lar, meu Deus, que o inimigo tem tentado destruir, Senhor, o inimigo tem tentado, meu Deus, acabar com esse casamento, meu Deus, o inimigo tem usado os filhos, tem levado para caminhos distantes, mas o Senhor é um Deus poderoso, Pai, então, meu Deus, nesta hora, Senhor, pelo sobrenatural eu creio, Senhor, na restauração dessa casa, meu Deus, na restauração desta família, Senhor, na libertação, meu Deus, desses filhos, meu Deus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro, eu anulo toda sentença contrária sobre esta casa, toda a palavra de morte, de inveja, em nome de Jesus, eu anulo, Senhor, sobre esta vida, sobre a vida desta mulher, Senhor, toda palavra de inveja, toda palavra de maldição contra a vida dela, Senhor, que tem ferido a sua casa, tem ferido, meu Deus, o seu lar, em nome de Jesus, eu anulo essa sentença e declaro, pelo poder da fé, Senhor, sobre o sobrenatural, sobre a vida dela, a restauração, Senhor, a cura do lar dela. Em nome de Jesus, Senhor, a cura do lar dela, da vida emocional dela, a vida conjugal dela. Em nome de Jesus, Senhor, restaura, Pai querido, porque Tu és poderoso para fazer. Oh, aleluia, Senhor, Tu és poderoso para, meu Deus, restaurar, Senhor. Meu Deus, eu posso crer, Senhor, com os olhos da fé. Os meus olhos estão fechados, meu Deus, mas eu posso contemplar com os olhos da fé, Senhor, na restauração. Meu Deus, ó Pai, na cura, na purificação desse lar, Senhor, na restauração, na edificação do Senhor sobre esta casa, Pai.
Meu Deus, eu vejo, meu Deus, este homem, esta mulher voltando a orar, a buscar a Tua presença, Senhor, a se consagrar a Ti, meu Deus. Eu vejo, Pai querido, os filhos sendo restaurados, os filhos sendo libertos, meu Deus, os filhos largando droga, os filhos largando os vícios, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, Tu és Deus. O Senhor zela pela Tua palavra, Senhor. O Senhor entregou o Seu Filho, Senhor, para que nós tivéssemos vida e vida abundante, Senhor, para que nós tivéssemos, Senhor, a salvação, Senhor. Eu sei que o Senhor tem prazer na cura dessa pessoa, Pai. Cura, Senhor, em nome de Jesus, toda enfermidade causada por espíritos, por aflições espirituais, em nome de Jesus. Eu oro por essa vida, Pai querido, em nome de Jesus, declara cura. Cessa agora toda enfermidade do corpo, em nome de Jesus. É no corpo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda enfermidade agora causada por aflição espiritual, em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus. E o Teu nome seja glorificado, Pai. Meu Deus, que essa pessoa possa ver a cura como sobrenatural do Senhor. Que ela creia na cura, que ela creia agora, Pai. Meu Deus, e por ela crer, Senhor, ela toca agora onde estava doendo. Oh, aleluia. Ela toca agora onde estava doendo e ela não sente mais a dor. E ela glorifica o Teu nome aí, Senhor. Oh, Orianda, Santo, Deus poderoso, Pai. Ela glorifica o Teu nome, Pai querido, em nome de Jesus. Receba a cura, a libertação, a transformação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.